Muito bem, estou retomando aqui o canal da GTech e vou começar a criar uma série de vídeos, principalmente sobre dúvidas que aparecem aí entre os nossos alunos e também os leads, todo mundo que conversa e que está no ramo de pulverização. Esse vídeo ele se baseia, a gente vai pegar a parte operacional e definir a precificação melhor para a nossa operação. Isso é um grande tema, né? Bem complicado de se tratar, porque a gente vê muitas vezes a reclamação de: poxa, estou cobrando X reais o hectare, ali o meu concorrente está quebrando o mercado, etc, etc. Então essa conta vai servir para você entender como é a sua operacionalidade, para você chegar num número válido, concreto, de quanto você rende na sua operação e com isso sim você conseguir verificar o quanto que vale, qual que é o preço ideal para a sua operação, para você maximizar seu lucro, o que é muito importante, e claro, mantendo operacionalidade, segurança de voo e qualidade de pulverização. Beleza? Vamos conversar aqui sobre a fórmula de Baltan. Essa fórmula ela pode ser utilizada tanto para drone, quanto avião, quanto helicóptero, terrestre e também costal. Claro que os valores vão mudando, a análise vai mudando, mas a fórmula é a mesma e ela vai estar disponível aqui para vocês no link, para vocês poderem editar, salvar e fazer o que vocês quiserem e conseguirem entender melhor a operação de vocês, tá bom? Então fica ligado que a gente vai começar aqui a conversar. Então vamos dar uma olhada aqui na fórmula de Baltan. Eu vou estar olhando para esse lado porque está nessa tela, ok? Vamos subir aqui um pouco a tela, né? Aumentar um pouco para ver melhor. Aqui a gente está falando, fica muito atento com as métricas que estão por aqui, ó. Milhas por hora, metros, litragem, litros por hectare. Fica muito esperto com isso, porque se você não prestar atenção na conversão, você vai errar, né? Então não adianta nada colocar quilômetros por hora que vai ficar errado aqui. Vamos nessa planilha considerar um drone, tá? De começo. Vamos colocar aqui valores para um drone, né? Então 10 milhas por hora aqui é um valor válido, mas podemos colocar 12, né? Uma faixa de 9 metros está sim condizente com os drones do mercado. Quantos litros por hectare? Vamos colocar 10 litros por hectare. Eu gosto muito de fazer ou 5 litros por hectare ou 10 litros por hectare. 5 litros por hectare eu vou ter uma litragem menor e eu vou ter uma tendência a ter gotas menores. E com 10 litros por hectare eu vou ter uma tendência a ter gotas maiores, tá? Mas fica esperto porque isso está diretamente relacionado ao que? Ao seu rendimento. Quanto menos litros por hectare, mais eu vou render. Quanto maior a quantidade de litros por hectare, menos eu vou render, porque eu vou ter que passar mais vezes na mesma área, né? Eu vou ter que ter mais tiros naquela área para entregar uma quantidade maior de litros. Muito bem, vamos colocar aqui um tiro médio de 1 km. Tá? A gente está sendo bem sendo bem bacana, né? Com o drone, como se ele tivesse 1 km certinho de tiro sem parar, ok? Capacidade de carga do avião, no caso um drone, né? Vou colocar aqui um drone de 20 litros por hectare, de 20 litros de tanque, né? Qual o tempo meu de reabastecimento? Quanto tempo eu demoro para reabastecer essa aeronave? Coisa de 1 minuto aí, tá bem condizente. Você pode ir aumentando isso considerando o translado de retorno, né, com toda a operação. Isso tudo vai se complicando ou se facilitando de acordo com a área. Se eu estou com uma área mais complexa, com mais voltas, né, mais idas e vindas, uma área mais difícil de trabalhar, esse valor vai aumentando e isso com certeza vai trabalhando e vai mudando aqui os meus hectares por hora, ok? Muito bem. O tempo de manobra em segundos. Isso é muito interessante para o avião, porque o avião ele tem que fazer todo aquele balão, todo aquele retorno, né, que demora cerca de 30 segundos. O helicóptero já demora uns 10 segundos e o drone 1 segundo, 2 segundos, que seja. É muito rápido, ele faz dentro da área mesmo, né? Tempo médio da área. Então, desculpa, tamanho médio da área, né? Quantos hectares tem essa área? Vamos colocar uma área aqui de 100 hectares. E a distância entre a pista e a área. Esse caso é bacana para o drone, né? Porque a gente vai estar sempre trabalhando dentro da área. O avião já tem que se deslocar, né, para uma pista aí a distância e isso vai aumentando aí. Mas isso também não muda o fato de que o drone também vai se distanciando. A gente vai se
deslocar mais para ele ou vai continuar na mesma posição? Aí vai de acordo com vocês. Vamos colocar aqui ponto 5, tá? Meio quilômetro aí, que é uma distância longa até. Velocidade de translado, quanto que o drone vai voar no retorno, né? Normalmente é mais rápido, mas vamos colocar as mesmas 12 milhas por hora. E a distância média entre os talhões, vamos colocar como se fosse um talhão muito próximo um do outro. Não vamos considerar que a gente está trabalhando sempre pertinho, tá? Lembrando, como a gente conversou no começo do vídeo, essa fórmula ela pode ser utilizada para qualquer tipo de equipamento. Então, claro que existem perguntas que fazem sentido para muitos outros equipamentos, como o avião, por exemplo, e para o drone não faz sentido nenhum, né? Às vezes uma área muito menor que eu vou trabalhar aí com drone, tá bom? E aqui a gente chegou em hectares por hora, né? Quantos hectares eu vou render por hora trabalhada? 8 hectares. Ótimo. Fica muito fácil de a gente trabalhar porque a fórmula já está aqui na planilha. Você tem acesso à planilha, você pode pegar, salvar no seu computador, fica até melhor. Eu não gosto muito quando o pessoal fica editando a planilha aqui, porque ela aparece depois em espanhol, aparece outras línguas e vão mexendo e vai quebrando as fórmulas. Apesar de terem algumas proteções na planilha, eu aconselho a fazer o download dela e vocês mexerem quanto quiserem no computador e fica para vocês, tá bom? Mas bacana. Com isso, eu consigo entender que eu estou rendendo 8 hectares por hora com o drone. Esse valor ele é extremamente preciso? Não. Ele não é extremamente preciso, né? Tem muitas variáveis no dia. Às vezes é um dia mais ventoso, eu vou gastar mais bateria, eu vou render menos, né? Às vezes é um dia com menos vento e tal, e por aí vai indo, tem diversas variáveis. Mas ela é uma fórmula que, em geral, dentro da minha experiência, eu tenho 11 anos de carreira em pulverização, especialmente em pulverização aérea, eu reparei que essa fórmula, em geral, ela me dá 20, 30% mais do que a realidade. Ou seja, se aqui está falando 8, vamos considerar ali que eu vou render uns 6,5, tá? 6, 6,5. Seja um pouco pessimista na sua análise, porque depois você vê que rendeu semelhante aos 8, ótimo, você ganhou mais dinheiro. Por que que isso é considerado dinheiro, né? Porque a partir do momento que eu sei o quanto eu rendo por hora, eu consigo, considerando os custos da minha empresa, os custos operacionais, fixos, etc, etc, eu consigo chegar num valor ideal de quanto eu gostaria de ganhar por hora trabalhada com o meu equipamento voando, né? Então vamos pegar a calculadora aqui e vamos considerar que eu estou querendo receber aí por hora trabalhada R$ 1.500. Ah, Ramiro, é pouco? Não sei, depende de você, depende dos seus custos operacionais, tá bom? Vamos dividir pelos 8 e aqui eu cheguei num valor de R$ 187,50 o hectare aplicado. A gente está falando aqui de hectares, ok? Pô, então ficou alto. Pois é. Aí você tem que analisar como que está o seu custo operacional, como que estão esses números, se eles estão realmente condizentes com a realidade, e você vai começar a entender melhor como funciona a sua empresa e o quanto que você realmente vai receber. Lembrando, você tem que sempre considerar que você não vai trabalhar todas as horas do dia. Pulverização, especialmente aérea, tem um tempo de trabalho muito restrito, né? A gente costuma trabalhar de manhã e à tarde, mais para o final do dia. Então a gente vai considerar aí pelo menos no dia umas 5 horas trabalhadas. Tá? Tem dia que nem trabalha, né? Porque choveu, que está chovendo, etc, etc. Tem várias questões. Então tem que considerar isso tudo na sua conta. Mas por base, o mais importante é que a gente conseguiu definir aqui quantos hectares eu estou rendendo por hora, né? E a partir disso, sim, eu consigo determinar o quanto que eu posso cobrar. E se aquele rapaz que está cobrando metade do preço que eu está ganhando dinheiro mesmo, se ele vai quebrar na primeira safra ou não, se ele só está, né, tá atrapalhando o mercado, ou se ele realmente está fazendo o negócio certo. Às vezes o custo dele está muito bem otimizado, vai saber, né? Então tem sim que fazer a análise de rendimento, considerar a sua realidade do dia a dia e definir um bom valor por hora que você quer receber nas suas operações, beleza? Eu espero que esse vídeo ajude você, né, a considerar aí quais são os melhores valores para a sua operação, que você abra o caminho aí, a sua mente para o valor ideal para o seu trabalho, né?
Não estou falando para cobrar menos nem muito, estou falando para cobrar o justo, o correto e óbvio, sempre considerando que você vai fazer o melhor trabalho possível com o máximo de qualidade de entrega de gotas. Porque no final das contas, independente do equipamento que a gente está operando, o que uma pessoa que pulveriza, uma empresa que pulveriza, entrega, o que a gente vende são as gotas entregues no local correto, do tamanho certo, com qualidade. Nunca se esqueça disso.